Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia, meu amigo, minha amiga. Um bom dia para você que está ligado com a gente nessa manhã maravilhosa aí de quinta-feira. Quinta-feira, o programa ao vivo, aqui diretamente de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais importante do Pará, cidade mais linda, uma cidade de turismo, onde você pode vir com sua família. Nós temos 3 rios aqui na cidade, a cidade é toda bem dividida, a cidade mais linda do sul do Pará. Mas se a felicidade mora aqui no Pará, ela mora aqui em Marabá. Porque o interessante é você chegar nessa cidade e ser bem recebido. E aqui todos os moradores de Marabá sempre são hospitaleiros, gostam de ajudar, gostam de informar e de fazer com que o visitante se sinta bem, né? Então, se você pensar de passar um mês de férias, uma semana de férias, venha para a cidade de Marabá. É aqui que a felicidade mora. Mas, Ruth, nós começamos o programa em nome da UTI Móvel, né? O UTI Céu, né? Céu, é. Onde você pode vir, traz seu celular e é reformado na hora. Na hora você pode trocar a tela, pode trocar a bateria. Se quiser até trocar o celular todo, troca, né? Mas você sai com o celular novo. Então o TI Cell fica na Folha 20, quadra 8, lote 19. Eu quero mandar um abraço bem forte para o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, a Polícia Federal, Polícia Estadual, Rodoviária, e também para a Guarda Municipal do município de Marabá, para o DMTU, para todos que estão investidos em autoridade. Pessoal do fórum aí, um abraço a todos funcionários dessa Casa de Leis e também lá da Prefeitura Municipal de Marabá, na pessoa do senhor Sebastião Miranda, que é prefeito municipal dessa cidade, e todo o secretariado, todos os funcionários, dos mais alto nível até o Gari. Um abraço para todos vocês. Também um abraço bem forte para você, meu amigo, minha amiga, que é comerciante, comerciário, que está já cedo trabalhando ou indo para o trabalho, outros se preparando para trabalhar. Mas também eu quero mandar um abraço bem forte para a pessoa mais importante do lar, que é a rainha do lar, dona da casa, né? Dona da Shalom. casa. Shalom. Shalom. Vamos fazer a brachá? Vamos fazer a oração do dia. Você conhece esse anel aqui? Você está me olhando aí, ó. Repare esse anel, olha. Opa, opa. Onde é que está a câmera aqui? Mais em cima. Rapaz, não estou acertando. Tá vendo aqui, ó? Esse anel tem estrela de Davi. Esse é o anel de Salomão. Esse anel aqui é consagrado. Se anel abaixo, tem que apontar para os espíritos, eles fogem. Seja de escalão for, não tem espírito bom para isso aqui, ó. Esse anel. Porque ele está consagrado no nome de Ud-Re, Vav-Re. Então, essas forças metálicas, no mundo espiritual, quando é consagrado ao Eterno, Ruth, as forças, assim, poderosas, da parte impura, elas não resistem, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Mas vamos ouvir a oração. E receba também, né, para você essa oração, para sua família. No judaísmo, toda a oração que a gente vai fazer, a gente diz bendito, né? Que é o Baruch Hashem. Porque tudo a gente bendiz ao Eterno. Porque Ele tem nos dado. É Ele que rege tudo, Ele que controla tudo. Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele dá a saúde, Ele dá a enfermidade, tudo vem dele, né? Conforme os nossos merecimentos, né? E aqui diz assim, que a bênção da manhã, diz Baruch, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste escrava. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste homem.
Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que me fizeste conforme a sua vontade. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que abre a vista dos cegos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que veste os desnudos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que dá liberdade aos prisioneiros. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que ergue os abatidos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que dirige os passos do homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que provém a todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que cinge de força Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que coroas de glória a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que dá vigor aos cansados. Eu vou pular um pouquinho bem aqui. Diz assim: que seja a tua vontade, ó eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, mau vizinho, mau amigo, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, maus acidentes, de um julgamento severo, implacável acusador, seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do inferno. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Castigo do inferno. A gente vê que tudo está no controle dele. Até o galo fala aí que o galo ele sabe diferenciar, né? Quando já vem amanhecendo o dia. Tudo o Senhor Deus sabe. Essa oração é a bênção da manhã, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasivini vinah lechahim ben yom yoverai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shelo asani goyim. Aí as mulheres que falam essa parte, né? Aí outra parte. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, traduzindo, né? Bendito és tu, Elohim, que não me fizeste mulher. Aí tem um que chama a voz do universo, que fala até os animais, todos, a maneira de cada um que canta, eles estão louvando o Eterno. Essa parte aqui o homem faz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shelo asani isha. Aí as mulheres respondem lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shezeni kitsono. Aí diz assim, que quando o Eterno passa, até as árvores, elas soltam o seu perfume. Porque ele merece, todos, né? Todos louvam ao toda Senhor. Honra, toda a glória, seja somente para um, para o único, verdadeiro, aquele que não se divide. O Hashem, o Adonai, aquele que fez tudo e todas as coisas, né? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste ao galo a inteligência para distinguir o dia da noite. Não é que o galo, se você abrir a cabeça do galo, o cérebro dele é do tamanho de um caroço de arroz. Gosta de comer, né? A cabeça da galinha. E também a diferença do morcego. O morcego, ele não enxerga, né? Uma vez mas ele sabe diferenciar. Não é a cultura nossa aqui do Pará comer cabeça de galinha, não. Uma vez eu fui para uma grande festa em Bom Jesus, Tocantins, Assembleia de Deus, da missão. E aí, naquela época, eu só era membro da Assembleia de Deus, mas fazia aquele movimento de evangelizar de casa em casa e tal. Aí quando nós saímos para evangelizar, que voltamos, aí o pastor lá, era o pastor Sebastião, aí me chamou: Cavalcante, você vai comer lá na mesa dos pastores. Aí eu fiquei todo empolgado, olha. Eu não sou nada, vou comer lá na mesa dos pastores. Aí fui. Chegou lá, aí vi aquelas terrinhas, sabe que a mesa dos pastores é reforçada, né? Aí o pessoal
porque na Assembleia de Deus da Missão, toda festa Tem fartura. tem fartura. A gente sabe diferenciar os ministérios por causa disso. Se você quer comer bem e você é cristão, na Assembleia de Deus da Missão, as festas são, né? São. É boa, e é isso que Você merenda, você almoça, você janta. Aí, Ruth, eu olhei, lá veio um prato, assim, uma terrina grande assim, e com uns coquinhos, umas coisinhas assim, parecia batata. E eu olhei de que deve ser muito bom. Era assim, não era sopa, era assim um líquido assim, branco, sabe? Mas era uma coisa, sabe, Bonita. apetitosa. Aí eu peguei, tirei 3 daqueles coquinhos, botei no meu prato. Quando eu fui comer, que eu olhei, o olho da galinha. Era a cabeça, menina, da galinha. Aí eu peguei uns as 3 coquinhos. cabeças e tirei. Rapaz, Nunca nem tinha visto. não é a nossa cultura. Porque Não. a gente não come cabeça de peixe. Como? Não come cabeça de vários animais. Mas não é a cultura nossa de comer cabeça de galinha. Aí, Ruth, então nós vamos falar do amor. Esse amor, antes de falar de Jó. Mas aí pega a tua Bíblia aí. E vamos conferir aí no livro de Jó, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho do livro de Jó. Mas nós vamos falar do que Salomão fez, Ruth. Então, vamos mexer na vida de Salomão. Salomão, se você tiver tempo para estudar a Bíblia, procure. Também nas livrarias evangélicas, tem muita história de Salomão, né, Ruth? Aquele estilo do Talmud, né? Somente Talmud. Por exemplo, assim, nós temos aqui a Bíblia escrita. Mas tem a Bíblia oral. E o Talmud é essa Bíblia oral. Né? Mas nós temos Mishnah e outros tipos de livro. Então você procura nas livrarias, então peço pela internet, esses livros vai te auxiliar a entender a vida do rei Salomão. Ele mesmo quando ainda não era rei, mas a promessa da coroa tinha sido feita para ele, né? Ele se dedicava às coisas espirituais. Você vê que Deus não dá nada de graça a ninguém. Assim como o pai dele, Davi, foi profetizado, foi ungido rei, mas para ele assumir demorou, né? Assim também Salomão. Salomão, a promessa do pai de dar o reinado ou passar para Salomão, mas para ele assumir teve maior dificuldade. Porque o outro irmão dele queria o reinado. E aí já estava até festejando, fazendo banquete, matando animal para assumir o cargo. E, no entanto, o cargo era de Salomão. Olha, Ruth, quando Deus chamou Davi através... Que Deus não fala direto assim, né? Usa seus através do profeta Samuel, né? Que foi lá na casa de Jessé, atrás do rei de Israel que estava lá, que seria o rei de Israel. Que seria. Então, quando ele chegou lá, que viu aqueles homens, filhos de Jessé, tudo forte. Aí, o primeiro que apareceu, ele disse, é esse. Aí o Eterno falou no coração do profeta, ei, não é esse aí não. E você vê que o próprio Jessé, ele achava que era o primogênito, né? Abinadab, ele chama logo, é ele que chama. Abinadab, meu filho. Abinadab, vem cá, meu tesouro do papai. Meu primogênito, a força da minha juventude. Vem cá, rapaz. Aí ele já achando, né? Porque sempre, a bênção entra na família para o primogênito. Para o primogênito, né? Aí ele pensou, então o meu primogênito vai já receber, né, galardão. Mas a proposta de Deus, porque Ruth, Davi era primogênito, mas de Jessé com outra mulher. Inclusive, essa família da mãe de Davi, diz que hoje não existe mais. Mas sobre Davi existem muitas histórias. Não, como eu sempre falo aqui no programa, nunca o judeu te dá uma resposta direta. Sempre ele coloca você num paralelo, num paradoxo, 2 caminhos. Aí tu escolhe o que tu acha que é certo. Mas, segundo as histórias da cultura judaica, diz que o rei Davi,
a mãe dele era uma pessoa que não fazia parte do israelita. Ela era de outra etnia. Porque muitos falam que ele era filho bastardo. E ele era diferente. Ele era como um patinho feio, ele vivia só no campo, deram para ele, bem dizer, o pior serviço, né? Trabalho. Quase não parava em casa, era só no campo. Não tinha direito a sentar na mesa da família, não sei se é porque só vivia no campo. Era diferenciado até a maneira na Bíblia, quando fala que ele era ruivo. A diferença, né? Dizia tanta coisa que ele era diferente dos irmãos dele, né? Olha, Ruth, por exemplo, assim, quando ele era o primogênito de Jessé, não da família ali, casada, no papel. Porque todo... podia até ser casado, ou ser uma concubina, né? Mas da mãe dele nasce Davi, né? E esse Davi, ele era um menino dedicado ao trabalho, né, do pastoreio, era dedicado à colônia, de cuidar dos animais do pai, só que os outros, como era filho do papai, uns 2 dele ou 3, já estavam no exército de Israel. Já serviu o exército de Israel. Agora, Davi, ele tinha as suas dificuldades, como diz o colono, né? Cada um tem as suas dificuldades. Então, Davi tinha as suas dificuldades. Qual é a dificuldade de Davi? Por exemplo, essa dificuldade eu não tive. Para entrar para o exército, eu tinha altura, estava no padrão do exército. Para poder entrar, eu entrei. Agora, Davi não podia, por causa da estatura dele, que era mediana. Não era uma altura normal. Ele era um baixinho invocado, né? Cabelo sarará. E ele era o desprezado da família porque era filho da outra. E ele morava onde? No quintal. Ele não tinha o direito de calçar as sandálias da família. Você ser criado humilhado é a pior coisa que tem na vida. Ele vivia lá onde os animais ficavam, né? Que guardava o capim, o alimento dos animais. Aquelas barracas que se faz para guardar o feno, né? O feno. Guardar a alimentação, as ferramentas, os arreios dos animais. Era ali que ele morava, que ele dormia. E tem pessoas que pensam para você ser um rei, aí diz que é fácil. Mas para Davi, que o rei tem que falar vários idiomas, ele tem que estudar. Ele tem que escrever. O rei de Israel ele tem que escrever a Torá a punho. Ele tem que saber ler e escrever. Recitar ela em público. Além de mais, ele tinha que aprender a lutar. Ele não sabia nem pegar na espada. E o filho do outro rei que foi ensinar ele, Jonathan, né? Que foi ensinar, porque o rei, não pense que ele ficava só no palácio mandando, não. Ele tinha que ir na frente para dar exemplo, para poder comandar os soldados dele lá, os guerreiros. Mas, Ruth, o chamado do rei Davi aconteceu quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé. Só que no meio dos filhos de Jessé, ele é o escolhido, quando ele viu todos os filhos de Jessé, aí no coração o Eterno dizendo, não é esse, não é esse. Acabou os filhos de Jessé, acabou. Não tem nenhum, não, isso tem. Tem lá no quintal, tem um, tu sabe como é que é, né? No pasto, no campo. Lá cuidando das ovelhas e tal. Querem dizer que o filho lá era de outra etnia. Aí o Samuel disse, então nós só vamos sentar na mesa quando esse teu filho lá chegar. Aí vai lá chamar Davi, dando um grito. Davi! Senhor! Vem cá, menino! O homem aqui quer te ver, o profeta, o homem de Deus. E ele veio todo sujo de fezes de animal. Ele cuidava dos animais. Ao chegar na porta da cozinha, ele já estava fedendo. A esterco. Aí, Ruth, em cima da mesa, estava ali toda a alimentação que foi feita para servir o profeta. Porque aquele profeta Samuel, ele estava com os 3 poderes na mão.
Todos. Ele representava. O servo, do pai de Davi, quando foi lá na porta, que viu que era Samuel, ele se tremeu todinho, que eram os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário, tudo num só. Aí ele correu, foi falar para Gessé, o patrão. Jimmy, bom dia. Alô, Jimmy. Osinei, bom dia. Osinei é cliente lá da UTI Cell, né? Ainda não é Shabbat Shalom. Shabbat Shalom só a partir de amanhã. Não, amanhã, final de Amanhã já é tarde. preparação da sexta-feira. É para você que está ligado aí com a gente, amanhã é o primeiro dia do ano. Amanhã não. Não, é amanhã. Amanhã é o último. Assim, amanhã é o último dia do ano judaico, né? Aí na transferência de 6 horas para a noite da manhã, é o primeiro dia do ano judaico. É como se fosse um janeiro, primeiro dia de janeiro, né? Shana Tová. A partir de sábado é já Shana Tová. Rapaz, o Gabriel está desenvolvendo, tu viu? Tá. Ele lê e explica a Torá. Aí tem uns irmãos aí que estão olhando assim. Não, que ele está entendendo. Não, ele sabe explicar. Mas é assim mesmo. O judaísmo veio para Marabá, em primeiro lugar, para salvar a minha e a tua família. É, a nossa né? família. Porque judaísmo também não é multidão, é família, né? Família. É. Por isso que a Bíblia fala, o casamento é um projeto de Deus. Então, se na tua família Deus tem projeto, né? O Eterno tem projeto para entrar, e tu é essa porta que ele quer entrar, ó, não resista não. Né? Agora, Ruth... Não é nem dizer entrar, é voltar, né? porque quando Até chuvar, voltar porque às todos raízes. nós viemos do Eterno. E nós precisamos voltar para o Eterno. Quando nós chegamos aqui, a nossa alma era limpa, pura, branca como a neve. Como é que está a tua alma, a minha alma? Porque eu vou te falar uma coisa. Eu desfrutei desse mundo de pecar. Assim, mas aí eu fui levado... Mesmo que teus pecados sejam vermelhos como... escarlate. O Senhor transforma, né? Transforma. Então, para nós entrar o judaísmo, nós passamos pelo Techuvá. É uma triagem que é feita, né? Aí nesse Techuvá é que os espíritos que me usavam para beber, para adulterar, prostituir, eles ficam de lado. A partir dali ele já... Quando você passa a ter dono, né? Que aí você já faz... Não, porque quando você está fazendo o Techuvá, você está se alinhando com o Eterno. Aí você já não é dono de si, mas o tanto Eterno faz o é homem dono. como a mulher. A mulher, ela tem uma só circuncisão, que é o coração. Só no coração. Aquela mulher que conhece o judaísmo e fala do judaísmo com segurança e confia no Eterno, ela está fazendo já o Techuvá, voltando para É engraçado assim que o homem ele é muito fácil do pecado, né? Ele tem que fazer 2 circuncisões, né? Uma no coração e no prepúcio. Mas não é tanto fácil assim, não. E ele ainda tem que usar os proteção, que é o kippah, talit, o tefilim, e a mesuzá na porta da casa. A facilidade do pecador. Um abraço para você aí, meu querido e a mulher pastor, lá em Anápolis, pastor Luiz Rosa. A mulher ela só faz a circuncisão do coração, porque ela crê, confia, e ela já tem mais intimidade com o Eterno do que o homem. Aí, Ruth, voltando lá para Davi. Aí, então, o que nós podemos analisar no chamado do rei Davi? Do pequeno Davi para ser rei. É que Deus chama, mas tem um prazo para ele preparar a pessoa. Você é chamado, é o escolhido. Tem que se preparar. Eu recebi uma profecia que eu vou ser isso, vou ser aquilo. Não te espanta, não vai ser agora não, meu irmão. Tem que se preparar. Se prepare, porque aí quando você já estiver mesmo no páreo, ninguém te segura. E antes de Davi, antes de Esaú, quem era rei era Samuel. Ele reinava através do Eterno, né? O Eterno dava para ele a direção, o comando, tudo que ele devia fazer, como Moisés. Era o Eterno que governava através de Moisés. Mas quando ele chegou a uma certa idade, ele já estava velho.
E o pessoal começou a achar que o velho já não estava mais. Mas na realidade, é o coco velho que dá azeite. E os filhos dele, eu acho que dele viver na obra, ele teve essa falha. Os filhos dele disse que não era bom testemunho, né? Aí o povo começou a pedir que queria um rei. Queremos um rei! Era. Aí Samuel ele ficou triste. Ele ficou achando errado. Foi falar com o Eterno. O Eterno disse para ele que o rei é assim, assim, assim. Porque o rei você tem que tirar de tudo, imposto, né? Alimentação, tudo você tem que tirar para dar para o rei. Todo mês Você é obrigado a pagar imposto pro rei. Imposto, é. E ele foi e falou. Porque para Samuel ninguém pagava, né? Era só sacrifício mesmo. O rei, as pessoas daquele reinado, daquele monarca, é obrigado a pagar imposto. É. Os fiscais vão lá. Se você não pagar, ele toma o que você tem. E às vezes ele fala, já vai pegando no galinheiro, no campo. Então, por exemplo, a primícia, a palavra primícia no hebraico, ela significa um imposto que é pago para uma autoridade. Quem é que nós devemos, dentro da congregação, pagar um imposto? Para o líder. E esse líder, ele recebe, não é o dízimo. O líder não pode comer dízimo, é um pecado comer dízimo. O dízimo, a Bíblia diz que é para a obra do Eterno, para a casa do Eterno, para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento? É ter dinheiro para ter professor, para ensinar as pessoas a Bíblia. É ter dinheiro para fazer a caridade na parte alimentar. É ter dinheiro para ajudar na parte de medicina, porque acontece gente precisando de remédio. Vai lá no médico, o médico dá uma receita, ele procura liderança, e a liderança... o dinheiro do dízimo é isso, não é para ele comer. Agora, dentro da Bíblia, eu estou falando aqui do judaísmo, né? Judaísmo. Porque dízimos e oferta e primícia foi dado para o povo judeu, o povo israelita, né? Aí o que acontece? O que é que o obreiro, ele é digno do seu salário, então o que é que ele come da congregação? Um líder que vive só para a obra, que tem uns que vivem mesmo só para fazer a obra. Ele come da primícia. A primícia é dada aqui na Bíblia aos levitas, porque os levitas que cuidavam da obra de Deus, eles carregavam nas costas, eles faziam todo o serviço de santidade e era separado por turno, né? E outra que o sacerdote, o líder, ele tem que viver daquilo que ele trabalha. Você sabe que o poder está sobre ele, a unção está sobre ele. Ele pode amaldiçoar, como ele pode abençoar. Mas tem pessoas que ele acha que não. E o sacerdote ou o líder daquela religião tem que viver de quê? Outra, quando ele precisa, ele quer que o líder esteja ali, pronto para ajudar ele, não pode sair dali. E ele vai viver de quê? Aí tem que saber. Aí, Ruth, Deus é o melhor patrão. Uma vez eu estava conversando, estava passando dificuldade, fui lá com o pastor Zé Costa, naquele tempo eu era pastor evangélico, fui conversar com ele. Aí ele falou: Cavalcante, prepara teu pé de meia para quando chegar a uma certa idade como eu estou, tu ter de onde te socorrer. Porque Deus é o melhor patrão. Quem trabalha para ele não trabalha em vão. Mas tem que ter sabedoria. E lembrando do futuro, porque há tempo de trabalhar, a Bíblia fala. Mas há dias que não podemos mais trabalhar. É por causa da idade. Né? Mas voltando, Ruth, lá para Samuel, a casa de Jessé, onde Samuel está lá, o banquete está tudo pronto. Já deram o grito no menino chamado Davi, ele já está vindo. Está vindo. Subordinado a todos da casa, porque ele não era 100% da família. Na realidade, era uma vergonha para Jessé, em termos de sociedade. Mas ele veio, simplesmente, chegou, sim, senhor. Aí, cara, é esse? Aí Samuel recebeu o toque do Eterno, aquele toque, é esse. Porque Samuel já tinha contado os filhos de Jessé todinho, né? Ele tinha que, se eu não me engano, era 8 filhos. Aí Davi, ele chamou, vem cá, meninozinho.
fedorento que estava. Estava trabalhando. Quem O trabalha, suor, quem né? trabalha na roça, quem trabalha com gado, com Não, fazenda, e quando... acha bom. Tu tem um irmão, quando ele chega perto da gente, agora não, porque já virou doutor, mas antes ele fedia esterco. E gostava de estar comprando gado ali, conferindo e tal. Assim também era o rei Davi, Ruth. Aí, eu escute, deixou um abraçar o outro. Aí ele veio, vem cá, e abraçou ele. E aí a inveja cresceu no meio dos irmãos. O pai disse, mas rapaz, eu tenho um filho forte, bonito aqui, tem até gente lá no exército, filho meu lá no exército, escolher uma coisinha dessa. Mas é aquela coisinha que estava... O patinho feio, né? É, o patinho feio da família. Tem gente que é o patinho feio. Ei, quem é patinho feio da família é aquele que é desprezado pelos irmãos, pelo pai, pela mãe. É aquele que, se ele abrir os olhos, ele vai ver Deus na vida dele. Porque é nesse patinho feio que Deus investiu. O patinho feio era Davi. Menino velho feio, baixo, cabelo sarará, cabelo mais enrolado que o meu. Jessé, ele dizia assim, é esse. O filho bem musculoso, saradão, musculoso, todo. Faz academia. Aí chega um patinho feio, o Senhor diz, é esse. Disse, mas... Não, Deus não olha para a aparência, né? Mas sim para o coração. Agora, o coração dos filhos de Jessé era todos voltados para crescer para a vaidade. Tudo bem. Mas não crescia Deus no coração deles. O coração deles era terra ruim para Deus. Davi era o homem de lamentações, de choro, de estar sozinho no pasto ali, adorando, chorando, lágrimas. A casa dele era as estrelas, né? O céu. Vinha um urso para tomar o rebanho, ele matava o urso. Vem o leão, ele mata o leão. Vem a onça, ele mata. Vem o ladrão, ele bota o ladrão para correr. Protege. Porque é o seguinte, o povo de Deus não é um povo covarde, é um povo valente. Quando tu vê essas pessoas cheias de 9 horas pelas costas, larga de mão. Não, e as armas que ele tinha, eu vejo, quer dizer, eu fui aprender no judaísmo. Só conta que ele andava com a funda, né? Mas quando a gente vê no judaísmo, ele andava com cajado também, porque todo pastor tem o seu cajado. Cajado, era com o cajado que ele matava os bichos. Porque o cajado, por exemplo, assim, os índios, eles têm uma arma muito poderosa na mão, que é a burduna. A burduna do índio, que eles fazem de madeira, não é de qualquer madeira, não. Você vai, assim, numa aldeia, e lá, assim, encostado, tem várias burdunas. Aí você pega numa assim e tenta arranhar assim com a unha para você ver. Logo é um pau. E pesa. É um pau pesado e parece muito ferro. Duro, né? Parece ferro. Então eles aprendem, os índios aprendem a manejar essa burduna. Porque na hora do ataque eles vão saber como se defender. E era assim Davi. Davi, como você disse, não era só uma arma, não. Porque também ele tinha umas armas espirituais. Também. Porque lá no Novo Testamento diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Forças espirituais no lugar da maldade. Quer dizer, a nossa briga não é só a matéria, mas sim as forças espirituais que agem no decorrer do dia, de nação em nação, de cidade em cidade, de país em país, estado em estado, para atormentar a mente do ser humano. Então, a nossa luta começa interior, que é dentro de nós. Porque uma mente vazia é a oficina do Satanás. É do Bilial, do chifrudo, do rabudo, daquele cascudo. Do encardido. Bora para Jó? Bora. Ei, mas espera aí, deixa eu falar uma coisa. Então, muita gente que tem promessa de Deus na sua vida. Você acredita que você tem promessa de Deus? Se você acredita, não fica atribulado que está demorando, não. A hora certa vai acontecer. Porque a hora de Deus, né, não é a nossa hora. Não é. Né? Aí você recebe uma promessa de Deus hoje, já quer assumir amanhã. O rei Davi ainda sofreu muito na vida. Ele sofreu muito ainda. Depois, quando descobriu... Porque é o seguinte, surge dentro da casa de Jessé agora um rei.
mas ela não assumiu o poder, Não. né? Não assumiu o posto ainda. Mas aí a fofoca já sumiu, porque os invejosos irmãos deles espalharam que Davi era o rei escolhido para Israel. Quando o rei soube, disse, eu vou matar esse cara. E Né? tentou Davi é várias aquele vezes, meninozinho, né? vou matar, vou quebrar no meio igual o Cari. Aí, eu acho bonito quando minha esposa dá um sorriso assim, a gaitada. Em Ruth, então, por que nós estamos falando dessas coisas? Nós vamos sempre falar para você, meu amigo, minha amiga, palavras de autoajuda que a Bíblia dá. Não falar palavra de derrota. Porque quem tem Deus na vida, ele nunca fica só, Ruth. Nunca fica só. Nós temos aqui, você vê a alegria nossa aqui, eu com minha esposa te falando aqui das coisas de Deus, mas nós pagamos um preço para essa Bíblia, essas histórias que estão dentro de nós. Nós podemos pegar aqui todos os dias, meses e até ano, a gente pode pregar sem tocar na Bíblia. Porque já está guardado aqui. Mas isso levou anos, leitura. Mas sabe o que é? Investimento, porque tem que comprar livros. Há uma profecia que as pessoas não sabem. Que essa palavra de Deus, que é a Torá, primeiro livro da Bíblia, a primeira Bíblia que Deus deu, é que ela vai encher o mundo todo e aí virá o conhecimento de Deus. As pessoas hoje falam de Deus, mas assim, um Deus, né? Mas nós sabemos quem é o Hashem. A gente sabe que é ele. A gente não fala, a gente conhece o nome dele. Eu vendo na internet um luciferiano, é o Vic, né? E ele estava respondendo no podcast lá. E quando se toca por rumo do judaísmo, Cabalá, ele responde tudo na ponta da linha. Só quem estuda Cabalá sabe o que ele está falando. Ele está falando em hebraico, ele está falando... Eu vi um pastor aí elogiando ele, disse, rapaz, aquele homem é satanista, é luciferiano. Tem mais conhecimento. E tem mais conhecimento de que muitos pastores teólogos aí, né? Ele fala com sabedoria. Agora, quando você vai mexer no eterno de Israel, aí você encontra briga com ele. Porque ele defende o Deus de Israel porque ele conhece. Ele conhece. Ele conhece. E para isso ele estudou, né? E ele não fala o nome do Eterno, como nós também não ficamos só falando o nome do Eterno, não. Porque já está aqui dentro. Tá. Quem conhece o nome do Eterno, o nome dele em hebraico, entra no coração e faz morada dentro da gente. Baruch Hashem? Dá vontade de te dar um glória bem alto e dizer assim, obrigado, Hashem. Nós estamos falando de um homem que passou por muita luta, mas prova do Eterno, para depois o Senhor dar vitória para ele, né? Satã pediu para tocar nos bens, depois na saúde, mas a vida tinha que ficar ali para aguentar e passar por tudo isso, né? Ontem eu fui no supermercado e eu vi um jovem que estava no caixa e ele tinha um laço amarelo bem no bolso. E eu não estava lembrando o que significava, né? Porque cada mês é uma cor diferente. É uma cor... É a campanha do câncer, né? Não, mas o dele era sobre o suicídio. E às vezes a pessoa por amarelo, né? Amarelo significa o quê? Desespero. A pessoa, às vezes, por lutas menores do que a de Jó, tira a sua vida. Quer dizer, a vida não pertence a ele, a vida é do Eterno, que Deus criou ele ali. E só o Eterno tem o direito de tirar e dar. E muitas pessoas, por poucas coisas, acham que o resultado é tirar a vida. Acham que vai resolver tudo, né? Só que é um engano. Porque a alma dele continua a mesma, o mesmo problema, né? Só que fora do corpo, porque ele estragou o corpo dele. Aqui Jó, você vê que ele merece não ter nascido. Ele deseja que a mãe dele nunca tivesse tido ele. Ele preferiu esquecer o dia que ele nasceu, a data, mas ele não tirou a vida dele. Ruth, essa campanha, eu louvo a Deus porque inventou essa campanha. Porque um mês é para as pessoas assumir
junto com esse povo dessa campanha, a responsabilidade de mostrar que a vida é bela. E vale mais do que tirar sua. Lá no judaísmo a gente aprende o Rai, é a vida, né? Vida. Olha, Ruth, porque um espírito de suicídio foi lançado nessa terra, para que as pessoas se matem. Muitas pessoas dizem, como eu já vi estudo, quer dizer que a gente já participou de muitas coisas para hoje estamos aqui falando, é caminho andado. Porque diz que o suicídio entra na vida da criança ou daquele ser humano através da mãe. Quando ela tem uma gravidez indesejada, que ela deseja abortar a criança, matar, né? Porque ela que toma o remédio e mata. Ali já é o espírito de suicídio que já está na mente dela. E a criança fica viva, mas aquele espírito continua ali perturbando. Para matar a criança. E tem gente que tenta várias vezes, até que uma hora dá certo, né? Então ali não é aceitável pelo Eterno você fazer uma coisa dessa. Porque na Bíblia, quando a gente lê, até a pessoa que tira a sua vida, ele não tinha direito de ser enterrado em cemitério judaico. No cemitério judaico não se enterra. Não é enterrado. Que pratica o suicídio. Então aqui a gente vê o exemplo de Jó, a luta que ele passou, porque nós sabemos que tudo é passageiro. Se você está passando lutas, tribulações, perseguições, dívida, acusações, tantas outras coisas, pense que é só um tempo. Logo ele passa. Depois você vai cantar a vitória, né? O hino da vitória. Tudo passa. Você vê aqui, nós estamos lendo, estudando sobre Jó. A luta dele. A paciência. Mas ele confiava no Criador. Porque ele diz assim, Deus deu, Deus tomou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque no tempo certo o Senhor te honra, te abençoa. E depois você vai contar com um testemunho da grande bênção, da grande vitória, né? Então, se há alguém nos assistindo com intenção de tirar sua vida por causa de dívida, ou por causa de um problema familiar ou sentimental, né? Não faça isso, não. A tua vida vale mais do que tudo isso aí que você está passando. E tudo é passageiro. Você pensa assim, não tem jeito, não tem meio, acabou. Aí você está errado. Tudo é um tempo. Depois você vai até rir. Porque muitas coisas que nós falamos aqui, nós sorrimos agora, mas nós já choramos muito, né? Eu cheguei num lugar, uns 10 anos, mais 15 anos atrás. Aí a dona daquela empresa estava atribulada. Porque surgiu uma história do marido dela. O marido dela é empresário, cara. Aí eu fui lá conversar com ela. Conversei um pouco com ela, a minha amiga desde criança. Aí tem essa liberdade de conversar. Eu disse uma palavra para ela, que até hoje essa palavra está no coração dela. Não fica triste por isso, não. Tudo que está acontecendo aí, a vitória é tua no final de tudo. E um dia tu ainda vai rir de tudo que aconteceu. Passou-se 10 anos. Eles não se separaram, porque a palavra foi forte. Aquela palavra de unção, né? Que a gente chega assim e fala, chega as caras da gente treme. E olha aí quem recebe a palavra. Aquela coisa ruim, aquele espírito maligno que estava querendo dividir aquele casal, aquela família, foi embora. Até hoje, aquela mulher, ela se alegra na presença de Deus porque manteve o seu casamento, a sua família unida, né? Hoje são muito ricos na cidade de Marabá. E às vezes eu vou lá, falo com o marido dela, tudo, mas nem sabe que eu sei dessas coisas que já passou, né? Mas o que nós devemos fazer é enfrentar. Enfrentar. Porque quando você sai do problema, você aprendeu alguma coisa. Você tirou uma lição de vida, você se sai mais forte. Porque tem pessoas que a maneira dele pensar é tão ainda como de criança, né? Porque tudo nós temos luta e para nós sermos vitoriosos nós temos que lutar. Porque para vencer, não é para perder, não. É a história de Jó, de um empresário, que a Bíblia começa dizendo, o homem mais rico da terra de Uz, dos caldeus. Aí depois você encontra Jó, depois na tribulação, já um leproso abandonado pela sociedade, pela família,
não tinha mais prazer na riqueza, porque ele Já estava acabou com isolado lá nas montanhas, em um buraco dentro de uma palhoça. Então veja como a vida do ser humano, o caminho dá muitas voltas, né? Subida e descida. E na riqueza ele tinha amigos, até a esposa dele. Mas quando ele ficou pobre e doente, a esposa fazia assim, amaldiçoa e morre. Quando eu era criança, eu gostava de estar brincando ali no do O rio. que tu tá fazendo aí? Morre logo, tira a tua vida. Aí eu gostava quando o rio começava a baixar, ali na Vera Marabá, tinha um cais, e eu pulava em cima do cais. Não só eu, era muito menino, era bom demais. Mas aí eu gostava quando o rio começava a secar, eu ia lá, assim, olhar de ponta a ponta do rio, assim, na beira do rio, as coisas que alguém jogou, sabe? A gente achava algumas coisas ali. Aí, principalmente peteca. Aí eu pegava e andava descalço, ou então de sandália havaiana. E criou, debaixo do meu pé, entre meus dedos, uma tal da frieira braba. E eu estava apodrecendo mesmo. Pensa na coisa que fedia. Então, Jó sofreu. Todo tipo de sofrimento que tem na terra, ele sofreu um pouco. Mas passou. Não desistiu. Ele não desistiu da vida. Porque é o seguinte, olha, Ruth, quando você quiser desistir da tua vida, diga assim para Deus na sua oração. Deus, eu desisto da minha vida, mas eu entrego ela em tuas mãos. Eu quero viver não a minha vida, mas a tua vida. Aí ele vai entrar na sua vida para lhe abençoar. Você vê que a própria esposa dele, se você prestar bem atenção, o conselho que ela deu para ele foi o quê? Amaldiçoa teu Deus e te mata. Amaldiçoa teu Deus e morre. Pois é. Mas o que ela queria dizer? Te mata. Te mata, tira a tua vida. Não vale a pena. Não vale a pena porque todos que fizeram isso, tem muito testemunho de alguns que voltaram e falaram para a família que estaria sofrendo porque tirou a própria vida. Por exemplo, assim, Ruth, e nós devemos orar por aqueles que tiraram a sua vida. Não é dizer assim, não, fulano se matou ali e tal. E pronto, não abandone ele não, porque ele tem uma alma que está sofrendo porque perdeu o corpo. E tem muitas famílias que sofrem por vergonha do que aquela pessoa da família fez. Ela fez uma pessoa tão alegre, uma pessoa que é um ilustre dentro da sociedade, de repente se mata, tirou a vida. O que aconteceu com fulano? Mas você não sabe aqui dentro, ó. E muitas vezes era uma pessoa que tinha condição e era rico, mas dizia assim, mas porque ele era rico, ele tinha bens, ele tinha carro, e a pessoa pensa que a riqueza traz felicidade. Um médico estava consultando uma grande cidade, muita gente procurava um médico, o médico era bom mesmo. E aí chegou um homem e se aproximou, a sua vez, como é que é o seu nome? Ele deu o nome, né, cara? Aí, o que era? Sente aí. Aí ele disse, doutor, eu quero contar a minha vida para o senhor. Aí contou para ele, né? Contou para ele que ele estava a ponto de se matar, tirar sua vida, porque a vida dele não tinha mais graça e tal. Ele foi contando, na vida sentimental, ele estava só, porque a mulher largou, os filhos foram embora, isso, aquilo, outro, tal. Aí o médico pensou, disse, esse cara está precisando de companhia, está precisando de ajuda. Está precisando de sorrir. Está precisando de sorrir. Ele não sorria não, a cara toda assim enrugada, porque o homem não sorria mais. Aí o médico disse assim, eu vou lhe aconselhar um lugar para você ir, que você vai sair de lá sorrindo, na maior alegria do mundo. E você vai curar dessa depressão que você tem. É mesmo, doutor? Chegou um circo na cidade, tem um mês já. Todo mundo à noite está no circo, porque o palhaço é engraçado. Todo mundo ri. Sai todo mundo rindo, contando piada o dia todinho no outro dia, do que ouviu lá no circo. Vai lá. Depois você volta aqui. Ele disse, doutor, aquele palhaço sou eu. O palhaço do circo lá sou eu. Ele fazia sorrir, mas ele mesmo. Ele fazia os outros felizes, mas ele era infeliz. Então, assim também é a nossa vida.
Tem hora, Ruth, assim que a gente entra no desespero, na hora do sofrimento, da dor, da tribulação, que a gente se sente só e acha que a solução é tirar a vida. O que é que a nossa vida tem com o que nós já vivemos? Né? Olha, a vida do hebraico chamado Lechai. Lechai. Essa palavra significa vida. Vida com abundância. Se Deus te deu isso, não corte a tua vida. Porque a felicidade está atrás dessa tribulação que tu está passando. A depressão que você está tendo. Ah, mas eu tive tanta desilusão na vida. Eu também tive tanta desilusão na vida que se eu pudesse assim, cavar um buraco e meter só a cabeça e ficar. Fazer que nem avestruz. Mas no judaísmo ele aconselha a gente não ser como um avestruz. Já me chamaram de nego sem vergonha. Rapaz, de tanta coisa ruim, de 5. E eu não poder dar um tapa na cara de ninguém. Sabe? Porque quando você se converte, você não pode. Tem que dominar a fera, não pode vingar, porque nós temos uma palavra de autodomínio. Rapaz, eu digo, rapaz, ele se reuniu contra mim. E eu não jogar nenhuma bomba no meio desse povo, rapaz. Eu falei, eu estou convertido mesmo. Mas essas lutas não é para você nem matar e nem morrer. É para te crescer espiritual. Porque você não está no nível que Deus quer. Por exemplo, Jacó tinha culpa. O anjo chega e mete a porrada nele a noite todinha. Um homem de Deus que tinha força de 1000 homens. Para ele passar naquela fase, não é porque as crianças tinham negócio no videogame, tem que passar nessa fase. É o código, não sei o que tem. Estou passando aqui nessa fase. Não fala comigo não que eu estou passando aqui nessa fase. Assim também o mundo espiritual. Você tem que pular de fase, senão tu não vai chegar a lugar nenhum. É o crescimento, né? Aí se você cancela o projeto de Deus na tua vida, rapaz, tu não sabe nem o que tu tem lá do outro lado que tu vai enfrentar. E a vergonha da alma é pior do que a vergonha da carne. Vamos lá, nós temos ainda poucos segundos, minuto, né? Nós vamos para o capítulo 3 de Jó, versículo 13. Pois assim jaze eu, tranquilo em minha tumba, estaria a dormir e descansar junto a reis, conselheiros da terra, que edificam palácios que são agora ruínas, ou com príncipes ricos em ouro, que cobriram de prata seus palácios, ou com um oculto aborto que não tivesse existido, ou uma criança que não tivesse chegado a ver a luz. Ali na tumba não se agitaram os malévolos, ali repousam os extenuados, ali ficam tranquilos os cativos, sem ouvir as vozes dos feitores. Pequenos ou grandes, todos ali são iguais, e o servo está livre de seu amo, porque dá à luz o infortunado e vida ao de alma amargurada, ou ao que esperam pela morte que não a alcança, e a buscam para que há tesouros ocultos, ou aos que se regozijam por demais e se alegram somente quando chega ao túmulo. Ao sepulcro. Ruth, você vê que isso aqui, o livro de Jó, ele é considerado um livro poético. Poético, né? Porque muitos livros na Bíblia é livro histórico. Mas o de Jó, ele é considerado um livro poético, porque aqui ele está fazendo uma alta reflexão da sua vida, uma alta análise da sua vida e da vida que ele tinha antes na sepultura, perto de gente importante, reis, rainhas, príncipes, duques, tal, né? Da época antes dele nascer. Ele está fazendo aqui uma reflexão. Muita gente não aceita isso, porque acha que o mundo só é aqui, né? Outro fala assim, depois da morte não há vida. O apóstolo Paulo disse, se a gente morrer, por exemplo, se a gente morrer e não ressuscitar, foi em vão a nossa fé. Porque se a morte for o fim
de todas as coisas, aí a nossa fé é em vão. Mas aqui ele está fazendo a alta reflexão do que é a vida no cotidiano de certas pessoas. Nem todo mundo sofre. Tem uma música que diz assim, do Tim Maia, que alguém nasceu para rir e outro Nasceu para sofrer. Para sofrer. Enquanto eu sofro, os outros riem. Né? Então, essas palavras são palavras verdadeiras que acontecem nos dias a dia de cada um de nossa vida. Mas existe um Deus que está acima de tudo. Controla tudo. Que ampara as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas quando nós estamos agarrados ou conectados na fé com Ele. Agora, se eu estou conectado na fé do homem, Ele vai me ajudar, esse homem que eu estou com fé nele. Quando chegar o limite do homem, que terminar o limite do homem, dali para frente você vai se arrebentar. Não tem jeito. Porque você colocou a sua fé no homem, no ser humano. Quando você coloca a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que acontece aí? É como o profeta Jonas. Estava no bucho do peixe, rodando de cabeça para baixo, nas entranhas do peixe, querendo destruir o corpo dele, mas ele estava orando ao Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não importa a posição que tu ora, nem que seja de cabeça para baixo, como orou o profeta dentro do peixe, mas Deus ouviu e atendeu às suas petições. Suas orações. O que você precisa de conhecer mais esse Deus, né? No versículo 23 diz assim: porque dá à luz um homem cujos caminhos lhe estão vedados, e para que Deus feche todas as saídas? Pois suspiro são meu alimento, e como água escorram meus gemidos. Pois tudo o que eu temia me aconteceu, e o que eu mais receava me veio a acontecer. O que ele diz aqui? Suspiro são meus alimentos. Porque aqui, Ruth, o que ele está declarando? Suspiros são os meus alimentos. Ele já estava sendo alimentado pela fotossíntese. Já não tinha mais alimento para ele comer. O leproso não tem, ele perde, Ruth, a vontade. Não tem um período da lepra, que muitas vezes as placas são por fora assim, cheias de pus, aqui dentro também, nas entranhas. Por dentro, igual catapora. E a pessoa perde o apetite. Quem é que vai comer? Vai querer comer se dentro das entranhas, da garganta, dos esôfagos, do estômago, é só pus. Que gosto ele tem na boca de pus, né? Aí, olha, Ruth, o que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele sofreu a maior calamidade do mundo na carne. No versículo 24, ele fala do pensamento negativo. Porque ele diz assim, pois suspiro, pois tudo, 25, né? Pois tudo que eu temia me aconteceu, e o que eu mais receava me veio a acontecer. Quer dizer, se você tem um pensamento negativo, só fala palavras de maldição, aquilo vem sobre a pessoa. Porque as palavras negativas é energia negativa. E a palavra tem poder. Tem poder. Se você abençoa você mesmo todos os dias, você é abençoado por Deus. Mas se tu te amaldiçoa, aí vem o caminhão. Aí, versículo 26. Eu não me sentia seguro. Estava inquieto e não encontrava repouso, e sobre mim desabou a tormenta, né? Grande tribulação. Quer dizer, a pessoa que tem pensamento negativo só fala. Tem gente que, meu Deus do céu, a energia chega. É exaustante ficar perto daquela pessoa. É verdade. Quando eu levanto 6 horas da manhã, eu falo assim, Baluatá, dona, eu falo com Deus e peço para ele me acordar naquela hora. Aí, todo dia, 6 horas, eu acordo. Aí eu levanto,
aí vou no banheiro fazer minha necessidade fisiológica, né? Que a gente fala fisiológica. Mas antes eu ligo a TV Liberal para assistir o jornal lá de Belém do Pará, né? Para saber as notícias, você tem que estar informado. O crente que não é informado, ele é desinformado. Desinformado significa estar fora da forma. Escute. Então, nós comentamos pela manhã um assunto que eles estavam tratando. Uma campanha desse mês contra o câncer de menino de 5 a 10 anos, Ruth, dentro da capital. Que Belém tá no interior, está vindo criança do interior para a capital e os médicos estão batendo em cima, é forte. Como essas crianças estão adquirindo uns tipos de câncer? É porque, quer dizer, eu sou do tempos antigos que tudo tem que ser natural. Esse negócio de você comprar tudo já feito, vem tanta mistura, vem tanto agrotóxico, vem tanto corante. O que faz mal para o ser humano, somente para as crianças de hoje, aquelas todinhas, aquelas coisinhas, aquilo lá tem o conservante. O conservante. Tem corante, tem sabor artificial. Ele é em número um, pode perguntar para o médico. O número 1 criador de câncer. Tanto faz adulto como criança. Então, eu não sei como é que está os outros estados, mas no nosso estado do Pará está acontecendo isso na capital. Os médicos estão preocupados. As campanhas que estão fazendo na capital, porque começa na capital, depois vai, né, crescendo para o interior. Eles fazem na capital. Mas você sabe que Belém, todo tipo de enfermidade assim, séria, vai lá para Belém. Porque Belém é a cidade polo. Tudo que acontece, agora aqui no sul do Pará, nós já temos muito hospitais, né, bons também, mas a maioria do povo ainda vai para Belém, a Filoiola e outros hospitais lá em Belém do Pará. Então, Belém, se fosse só o pessoal de Belém, era muita gente enferma, mas vai também do interior. Do interior paraense, do sul, do oeste paraense, tudo vai para lá. É como aqui a cidade de Marabá. Todas as pessoas que adoecem dos municípios vêm tudo para cá. O jornal, ele diz, em Marabá deu tanto isso, tanto aquilo. Mas não é só de Marabá. É porque vem das cidades vizinhas. Assim também é Belém. Mas, Ruth, a cidade de Marabá é uma cidade que já foi muito violenta, né? Muito violenta. Mas hoje está em paz. Mas quando uma cidade cai na violência, sobe outra, né? Altamira, o tanto de violência, Ruth. O pessoal lá, os crentes lá tem que orar, rapaz. Tem que orar. A violência tá demais. Tudo de ruim acontece em Altamira, rapaz. Que negócio é esse? Uma cidade boa daquela. Eu, quando era rapaz, eu trabalhei lá na Sula Norte, ali na 7 de setembro. Eu que cuidava da eletrônica da loja, dando assistência em rádio, né, naquela época. Rádio, gravadoras, produtos eletrônicos. Naquela época não tinha televisão não, né? Rapaz. Então, vamos orar pela nossa cidade. Meu amigo, minha amiga, ore pela tua cidade. Não importa onde tu esteja, você aí, ore por Belo Horizonte, por Minas Gerais, você aí, que ore pela cidade também de Castanhal. Não, de Castanhal, não, de Ananideu. E a tia Antônia, né? Oraram também lá pela cidade de Monte Alegre, Santarém, o pastor Ayrton, lá na cidade de Castanhal. Esse que é Castanhal, o pastor Ayrton, orar pela cidade também. E o pastor Luiz Rosa, lá em Anápolis, né? Convocar a gente para orar pela cidade, porque a cidade boa é Anápolis. Nós estamos chegando ao final, mas tem uma palavra para você. Se você necessita de uma palavra amiga e você não acha ninguém para te dar uma palavra de ânimo, vá no espelho e fale para você mesmo, para sua imagem, dizer, você vai vencer hoje, a vitória é tua. Você vai conseguir resolver esse problema, você vai chegar na vitória, tudo passa, tudo tem o seu tempo. Ou então você pegue Deuteronômio do Velho Testamento, capítulo 38. 38, né? Não. 28. Deuteronômio 28, versículo do 1 ao 68. Leia hoje. Leia. Você que está com depressão, está com isso, aquilo. Leia, e aí Deus vai falar contigo.
É verdade. Deus vai falar contigo. Aí você corre lá no seu líder e pede explicação naquilo que você não... Entendeu? mas não sai da tua religião não, É viu? verdade. Porque às vezes a gente está no Mas lugar da continue- bênção e quando vem a tribulação a gente sai. Continue confiando no Criador. Se não for na hora de você orar, E você pessoal, não vamos souber, diga assim, Deus de Abraão, de vamos ser Isaac, de assinante aí do Jacó. nosso programa, do nosso canal, Ruth, porque nós precisamos crescer. Nós estamos crescendo muito em visualizações em todos os canais, mas nós precisamos também que as pessoas se inscrevam no programa, né? É verdade. Porque é para a gente atingir um nível maior. Mas nós vamos crescendo, porque é um programa que tem mais de 1 hora, todos os dias, de segunda a sábado, ele só tem a crescer. É sinal, daqui a pouco a gente pergunta. E aí? O que foi que nós falamos? Nós encerramos esse, O que é que nós falamos? programa dizendo para você, Ele, Shalom o e um Deus ótimo de dia para Abraão, você. de Isaac e de Jacó, ele vai abençoar a tua vida. Mas lembre de uma coisa, ó. Kadosh, 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 Adonai Baruchu. Se você pronuncia essas palavras dentro da tua casa, não fica nem um diabo, nem para fazer remédio. Foge tudinho. Os demônios correm. Porque, Kadosh, 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 Adonai Baruchu. Aí, santo, santo, santo. Hakadosh Baruch. Olha, minha esposa fazendo a tradução. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Fique na paz. Shalom.